Boa noite, gente, tudo bem? Família GPN, estamos aqui nós mais uma vez, esse culto abençoado. Eu sei que a tua casa nesse instante está recebendo a palavra de Deus desde que esse culto começou. Eu sei que uma unção de adoração invadiu tua casa, porque Deus está levantando pessoas que cantem a Ele nesse tempo, ok? E eu estou aqui feliz porque a gente pode estar junto mais um domingo. Podemos dizer como 1 Samuel 7,12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer na sua casa para alguém, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, eu quero meditar com você hoje sobre o Evangelho e a era dos pseudos, o tempo dos pseudos, ok? Eu fiquei essa semana meditando sobre essa questão do Evangelho. Para você ter uma ideia, eu escolhi 3 temas. O Evangelho e a era dos pseudos, o tempo dos pseudos, o Evangelho puro e simples e o Evangelho é o poder de Deus. E pela graça de Jesus e do Espírito Santo, eu consegui pegar o primeiro, fazer o tema e fazer os outros 2 de subtemas para nós podermos conversar um pouco hoje sobre o Evangelho. Essa coisa tão tremenda chamada Evangelho que nos transformou, e eu creio que nesse tempo Deus quer reavivar, revitalizar o Evangelho na nossa vida. Então, o texto que eu vou ler vai ser Gálatas capítulo 1, que aliás foi o livro que eu meditei durante essa semana e que gerou essa palavra. Eu quero ler Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala da inconstância dos Gálatas. Gálatas 1, de 6 a 9. E diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, ele começa essa epístola com muita intensidade, e Paulo foi muito assim, radical, porque o que Paulo está vendo na igreja dos Gálatas as pessoas pondo em xeque o evangelho genuíno, o evangelho puro e simples, e ele ouve falar, e depois ele escreve aos Gálatas, que haviam mestres judeus que estavam tentando judaizar a igreja de Gálatas, fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua primeira, na segunda viagem missionária. Depois ele volta lá mais 1 ou 2 vezes, e ele percebe que há todo um movimento dos cristãos judeus, não é dos judeus, dos cristãos judeus, que experimentaram a graça de Deus, que experimentaram a salvação do Senhor, e eles agora estão assim, provocando um frenesi interno na igreja da Galácia. Por quê? Porque eles começaram a pôr em xeque a graça de Deus, começaram a pôr em xeque a salvação do Evangelho por Jesus Cristo, e eles então, tomados de um judaísmo radical, eles começam a influenciar dentro da igreja, sabe, os irmãos influenciando negativamente irmãos que eram judeus e gentios, e eles estão assim, inflexíveis, irredutíveis, porque na cabeça deles a igreja da Galácia tinha que abrir mão da convicção de que só Jesus Cristo salva, de que só o sacrifício de Jesus era suficiente. Então o que eles fizeram? Os mestres tentaram judaizar a igreja
e eles começaram a falar que não basta só Jesus ter morrido na cruz. Eles começaram a divulgar essa heresia, essa doutrina judaica, dizendo que precisava também da lei e dos rituais que Moisés ensinaram outrora. Então, para eles, Jesus Cristo era insuficiente, o sacrifício era insuficiente, e isso causou um frenesi na igreja da Galácia. Então, Paulo, ele é muito rigoroso nas epístolas, mas essa daqui, ele chega a fazer uma coisa que eu fiquei muito impactado. Ele começa falando da graça, né? Ele fala assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Porque Paulo sabe que a igreja ela estava perdendo o caminho da graça, estava começando a entrar num caminho da lei, do legalismo rigoroso. Então Paulo ele começa a graça e paz, seja com os irmãos na igreja da Galácia, né? E ele fala no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, então, ele está perplexo de ver como que essa igreja foi marcada pela graça de Jesus e agora ele ouve falar que está havendo uma debandada geral, que as pessoas estão, assim, comendo a isca do inimigo, estão, assim, de certa forma, se abrindo para a possibilidade de misturar a graça de Jesus com a lei e os rituais que Moisés ensinara há milênios atrás. Então ele fala, admira-me que vocês estão passando tão depressa. Irmãos, isso chama a nossa atenção porque como que a gente às vezes abre mão das coisas com muita facilidade, como que a gente abre mão da fé, da nossa transformação, como que nós somos às vezes tão tragados com facilidade, né? Agora, presta atenção no que ele falou. Vocês estão passando de um evangelho para o outro. Então Paulo está falando que tem alguém ensinando outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. E ele fala no capítulo 7, versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que perturbam vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, esse é um tempo disso aí, a gente tem que estar muito atento. Pode ter certeza que eu vou falar daqui a pouco, se levantarão muitos pseudos, muitos falsos, que vão tentar tirar a igreja do foco, do propósito. Eles vão usar muita flexibilização, eles vão usar muita democratização, eles vão usar muitas relativização, eles vão usar as coisas para tentar minar o fundamento da igreja, que é Cristo. Paulo, ele se converteu de tal maneira, o evangelho marcou tanto a vida de Paulo, que Paulo ele chega ao ponto de falar que, sabe, ninguém pode lançar outro fundamento. Falei isso pelo menos em Coríntios. E aqui ele fala, mas se alguém está pregando um outro evangelho que não foi o que nós ensinamos de vocês, vai seja anátema. Sabe o que Paulo está falando? Seja amaldiçoado quem está pregando um evangelho que não foi o que nós ensinamos para vocês, que foi o evangelho da graça, foi o evangelho da salvação, foi o evangelho do sacrifício de Jesus. Então Paulo, ele experimentou isso. Paulo não está falando de uma teoria, Paulo não está filosofando o sacrifício de Jesus, Paulo não está filosofando a graça de Deus. Paulo experimentou o sacrifício de Jesus, Paulo experimentou a graça de Jesus, era uma coisa que entrou nele. Então ninguém podia arrancar de Paulo a experiência dele naquele caminho de Damasco, quando ele ouviu aquela voz do céu que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele fala então que seja anátema, tem alguém pregando outro evangelho, está causando um reboliço na igreja da Galácia. E no versículo 9 ele fala assim, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo estivesse vivendo os nossos dias hoje, ele ia ser super rigoroso, porque vai vir muitas propostas para a igreja sair do prumo. Virão muitas propostas para a igreja negociar a sua fé. Virão propostas assim, das mais sórdidas, mas com aparência de maravilhosas, para tirar a igreja do foco dela, que sabe, Jesus morreu naquela cruz, ele é o fundamento da igreja e ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, essa era a situação. Estava uma tentativa
tremenda de judaizar a igreja da Galácia. Aí eu peguei um gancho aqui começa a nossa pregação, porque nós estamos saindo de uma tentativa de judaizar a igreja cristã. Então eu peguei também para pegar algumas coisas que podemos viver hoje. Então eu botei assim, primeiro, o perigo de um outro evangelho. Eu botei o evangelho e a era dos pseudos. Aí o que é pseudo? Pseudo é uma coisa, uma fraude. Pseudo é uma coisa falsa. Pseudo é uma coisa oposta à verdade. Sabe? Pseudo, irmãos, é tudo isso aí que eu estou falando com você. Então o que acontece? É uma imitação. É uma tentativa de alteração. Isso é pseudo. Então, eu coloquei o evangelho era dos pseudos. Porque o que a gente vê na Bíblia é que nesses tempos, muitos pseudos vão se levantar nesses tempos. Muita coisa, muita proposta. E eu comecei a pontuar algumas coisas que podem servir de falsos pensamentos, falsas propostas que vão surgir. Irmão, vou te falar uma coisa com temor e tremor, vou falar como profeta. Se você não estiver firmado na rocha, essas coisas podem te pegar. Se você não estiver convicto do que Jesus fez na tua vida, que o evangelho te transformou, que a cruz te libertou, que a mensagem da cruz você acredita nela e que ela é poderosa. Então, se você não radicalizar a tua experiência com Deus, de que você foi transformado, foi mesmo pela graça, pelo favor de Deus na tua vida, então não vai haver espaço para a gente ficar claudicantes, vacilantes, porque esses que ficam claudicando e vacilando na fé podem ser tragados sem perceber, porque o que a gente vai ver na Bíblia hoje aqui é que nós estamos entrando numa era que já foi profetizado pelos evangelistas, pelos profetas, é a era dos pseudos. E eu peguei Mateus 24, 3, 8, você pode anotar, não dá para ler tudo. Primeira coisa que as pessoas chegam, os discípulos falam assim, mestre, quando vai ser a tua vinda? E quando vai ser o sinal do final do mundo? Então no versículo 3, 8, Jesus fala, o primeiro sinal que ele dá, haverão pseudos cristos. Haverão falsos cristos. É o primeiro sinal que Jesus dá. Ele fala pseudos cristos. Pessoas que vão se colocar como o próprio Cristo. Pessoas que vão enganar a muitos dizendo que eles são o Cristo. Mas eu quero dizer para você, o único Cristo que foi naquela cruz foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus e Pai. Foi o único que foi naquela cruz. Qualquer coisa que apareça semelhante, eu vou dizer para você, ninguém nessa terra foi capaz de morrer naquela cruz por mim, por você e pela humanidade. Jesus morreu naquela cruz. Ele fala, um dos sinais do final do tempo aparecerão muitos falsos cristos. E você pode dizer assim, mas isso é muito fácil, se aparecer eu vou entender. Eu vou te falar uma coisa, brother, o espírito de engano, você vai ver lá em 1 João que o espírito do engano já está solto nesse mundo. Ele vai fazer de tudo para te enganar. Ele vai fazer de tudo, eu vou dizer, para tentar te ludibriar e te tirar do centro do propósito. Uma outra coisa que eu vejo aqui, além dos falsos cristos, os falsos apóstolos. Está em 2 Coríntios 11, 12 e 14, Paulo fala, alguns mentirosos, fraudulentamente se taxam de apóstolos. Então, Paulo disse também, um dos sinais é que haverão falsos apóstolos. Sabe? Apóstolos que não têm a legitimidade do céu. Apóstolos que se autopromovem. Apóstolos que se autorrotulam. Sabe, apóstolos que não têm assim o reconhecimento do céu. Então vou dizer uma coisa, eu quero declarar para você hoje em nome de Jesus, fica atento, fica ligado, porque há muitos falsos apóstolos que estão se levantando. Identifica, o que vai trazer respaldo para os apóstolos verdadeiros é a obediência, é o caráter de Jesus. Você precisa identificar entre o verdadeiro e o falso. Então, a era dos pseudos, nesses tempos, muitos falsos apóstolos vão surgir e vão tentar, de alguma forma, dominar a igreja não com autoridade, com autoritarismo, não com paternidade, com paternalismo. Fica ligado.
Eu quero dizer para você, não rejeite a paternidade, mas também não aceite o paternalismo. Não rejeite, sabe, assim, essa coisa que está bem aberta na tua frente. Procure identificar se a coisa é original, se a coisa tem legitimidade. Uma outra coisa que eu vi aqui, isso faltou, tem texto sobrando. Haverão nesses dias, na era dos pseudos, os falsos profetas. E eu coloquei aqui, sabe, 1 João 4, eu tinha tanto texto, eu fui tentando botar um ou outro, botei 1 João 4, de 1 a 6, porque esse eu faço questão de ler, porque João associa a esse pseudo-profeta com o anticristo, ele faz essa conexão. Isso eu quero ler para você, que eu acho que é interessante você ouvir isso. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes, versículo 1 João 4. Amados, não descrédito a qualquer espírito. Estão ouvindo? Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Uma igreja madura não aceita qualquer palavra. Uma igreja madura não aceita qualquer influência. Uma igreja madura não fica atrás de profecia. Uma igreja madura, ela não fica para lá e para cá buscando revelação do céu. É através de pessoas que você mal conhece. Uma igreja madura sabe que a voz de Deus está aqui. Deus levanta homens, levanta. Mas assim, eu creio em profetas. Mas o que eu não creio é profetas que se movem debaixo do espírito de engano e do espírito do anticristo. E a Bíblia mostra que nesses dias, na era dos pseudos, esses espíritos vão se apoderar de homens, já homens que estão por aí, e vão tentar profetizar quando o Senhor não manda profetizar, vão falar coisas que o Senhor não manda falar. E eu quero até dizer como pastor dessa GPN, dizer para você, fica ligado, seja maduro, não ouça qualquer coisa, confere com seus pastores, nós hoje somos bastantes, procura saber, se você ouvir alguma coisa diferente do evangelho, sabe, ouça o conselho, ouça a voz dos seus pastores. Vocês hoje têm pastores, então não precisa você sair por aí, sabe, depois se frustrar, porque a profecia, a esperança tardia adoece o coração. Então quando uma profecia é liberada sobre a tua vida, ela não se cumpre no seu tempo, porque ela não foi de Deus, isso gera doença, isso gera abatimento, prostração, isso deixa a gente vulnerável, exposto, até uma apostasia, porque a desilusão vai gerar uma apostasia. Porque esse espírito do anticristo, ele quer gerar apostasia. Esses pseudos querem provocar apostasia em você. Então ele fala, provai se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Pregando um evangelho, sabe, onde olhai para mim e sede salvos. Pregando um evangelho que fala assim, olha, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou o profeta dos profetas, muita alta exaltação, sabe? Se você não obedeceu o que eu estou te falando, aí as pessoas começam a amaldiçoar, começam a liberar palavras. Irmãos, quantas pessoas eu tive contato que saíram de igrejas e as pessoas começaram a amaldiçoar as pessoas. Ah, você não vai prosperar, ah, você vai perder seu emprego, ah, portas de emprego não vai sair. Irmãos, esses são homens que se movem debaixo do espírito do anticristo, da mentira, do erro, porque o profeta de Deus, ele não faz um negócio desse, um apóstolo de Deus não faz um negócio desse. Eu quero dizer, hoje tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que a vida não tem ido para frente, porque estão debaixo de uma palavra liberada por uma autoridade, e para cancelar uma palavra liberada de uma autoridade, só uma autoridade equivalente superior. E hoje eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, toda palavra maldita que foi lançada contra a tua vida vai cair por terra hoje. Vai cair por terra. O Espírito Santo é maior do que o espírito do anticristo que usa essas pessoas. Toda palavra liberada contra a tua vida financeira, contra a tua família. Eu sei que tem pessoas agora me ouvindo. Não saia daí, porque hoje Deus veio me trazer aqui para te libertar, para te curar, para você poder romper, em nome do Senhor Jesus. Então ele fala assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito que amaldiçoa as pessoas, esse espírito
que tem aparência de Deus, esse espírito que tem até aparência de palavra de Deus, esse espírito, ele precisa ser confrontado. Eu quero dizer para você uma coisa, sabe? Esse espírito, não estou falando é o apóstolo João, não estou falando, é o João. Ele fala esse espírito do anticristo, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que ele vem. Agora eu gosto quando eu boto uma vírgula e boto assim, aliás, ele já está no mundo. Já há um espírito. Sabe o que é o espírito? Sabe o que é o espírito do anticristo? A palavra anti, o prefixo anti quer dizer contra. Então, tudo que se levanta contra Cristo está macomunado, está associado, está aliançado com o anticristo, porque anticristo é contra Cristo. Então, anticristo, ensinamentos do anticristo são contrários ao ensinamento de Jesus. Se Jesus fala a verdade, esse espírito prega mentira. Se Jesus fala da santidade, esse espírito prega o pecado. Se Jesus fala da vitória, ele prega a derrota. Jesus fala da saúde, ele prega a doença. Se Jesus prega a quebra da maldição na cruz, ele prega que a pessoa continua amaldiçoada. Então eu quero dizer para você, hoje o Espírito Santo está se levantando para liberar você para a vida, para você viver tudo o que Deus tem para você nesses dias. Ele fala, filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Eu quero dizer, o Espírito Santo me falou agora uma coisa aqui. Tem pessoas que não acreditam mais em profecia. Não acreditam mais nos profetas, sabe por quê? Porque ouviram o profeta, mas não conferiram o caráter do profeta. Ouviram as palavras proféticas em vários lugares, mas não checaram, sabe, a integridade dos profetas. Então tem gente hoje que está me ouvindo aqui, que fala assim, eu não quero mais saber de profecia. Um dia um homem falou isso para mim. Um homem de 200 anos de crente falou assim, eu não creio mais no negócio de profecia não. Por que não crer mais em profecia? Porque a profecia é bíblica. Os profetas fazem parte dos 5 ministérios, apóstolos e profetas. Profetas são tão necessários, tão importantes, que Deus está falando que nesses tempos vai levantar 2 ministérios de fundamento. O apóstolo e os profetas são profetas de ligação, de destinos, e são profetas de fundamento, são ministérios de fundamento. Então, você precisa acreditar, sabe, que Deus, ele ainda está usando homens com integridade, está usando homens que são boca de Deus nessa terra, e ele fala, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Uma das coisas que o inferno vai fazer hoje, ele conhece, eu vou dizer, o inimigo conhece mais você do que você mesmo. O inimigo conhece mais a Bíblia do que eu e você juntos. Ele sabe tudo o que está escrito aqui. Ele conhece suas ansiedades. Ele conhece seus desejos, ele conhece seus sonhos. Ele, em algum momento, ele não pode sondar a tua mente nem teu coração, mas em algum momento, ele ouviu alguém dizer da parte de Deus que vai rasgar o céu sobre você, que vai abençoar você, e você será bendito em todas as áreas da tua vida. Então, em algum momento ele ouviu. Então o que ele faz? Ele se levanta para tentar neutralizar a palavra que vem do Senhor na direção da tua vida. Hoje, se você tem uma promessa de Deus, eu quero revitalizar essa promessa na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Então, quero dizer para você, ele fala, vocês precisam reconhecer. Disse o apóstolo João no capítulo 4, versículo 6. Vocês precisam reconhecer quem é o espírito da verdade e quem é o espírito do erro. Ele fala, vocês precisam reconhecer o erro e quem é o espírito da verdade, quem é o espírito do erro. Outra coisa importante, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres, profetas e falsos mestres. Sabe, isso então é sinistro. 2 Pedro, capítulo 2, eu fiquei muito impactado com essa palavra de Pedro. Tinha outras, mas eu botei essa que eu gostei dessa palavra de Pedro. Ele fala, os falsos mestres, seu caráter. Ele fala assim, 2 Pedro 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha só, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
Ele fala também movidos por avareza. Presta atenção nisso, irmãos. Estou lembrando uma palavra profética. Não estou ameaçando a nossa igreja. Estou falando para você que é tempo de estarmos em estado de alerta. Porque quando o inimigo, o povo dormiu lá na plantação lá, o inimigo veio e semeou joio. E quem fez isso? O inimigo semeou quando vocês dormiam. Então é tempo de despertar. É tempo de acordar. Tempo da intercessão tá ligado, tempo dos pastores tá ligado, é tempo da GPN tá ligado, é tempo de você, sacerdote que tem sua casa, esteja ligado. Porque, sabe, no fundo, a gente, eu vou dizer, a quarentena não para o inimigo. Eu sei que a quarentena não para o Espírito Santo. O Espírito Santo não está parado pela quarentena, mas também o diabo não está parado pela quarentena. E é hora da igreja ser reativada, levantar-se, em espírito, com autoridade, perceber o que está acontecendo nesse alvoroço todo, porque no fundo o nosso foco está só Covid. Hoje eu peço ao Senhor, abra os nossos olhos. A minha oração hoje é a oração do profeta Eliseu naquele monte. O homem ficou desesperado, Geazi, falou, Senhor, nós vamos morrer, acabou, estamos cercados, nosso monte está cercado, Jesus não vai morrer nada, cara. Aí Deus, ele faz uma oração, essa oração eu quero fazer hoje para mim e para você. Ele fala, Senhor, abra os olhos do meu moço para que ele veja o que está aqui perto da gente. E quando ele abre os olhos, ele vê carros e cavaleiros do Senhor. Eu quero dizer para você hoje, abre os nossos olhos. Hoje eu quero te pedir, eu não quero que você minimize, eu não quero que você tire, assim, não perca o foco de continuar se cuidando com a quarentena, tudo, mas assim, hoje eu quero te chamar. O inimigo não vai encontrar brecha, ele não vai entrar na tua casa, ele não vai entrar na tua família, ele não vai entrar na nossa igreja, porque hoje há uma ativação do céu para trazer sobre nós vigilância. Sabe, hoje eu quero profetizar, Deus está virando uma chave na nossa igreja hoje. Amém. Deus está virando uma chave. Eu vou dizer, é tempo de estarmos atentos e alertas. Porque da gente Deus está cuidando, todos estamos vivos. Eu quero dizer para você, eu estou aqui hoje como um profeta para dizer para você uma coisa. Há um engendramento, há uma maquinação do inferno para pegar a gente de surpresa. O inimigo não vai pegar a gente de surpresa. O inimigo não vai pegar a gente de surpresa. Porque, sabe, há um espírito, uma igreja profética tem o espírito da revelação. Uma igreja profética, ela vê o que está por trás da aparência. Uma igreja profética, ela consegue perceber e capturar o que o céu está falando nesse tempo. Uma igreja profética, ela não fica refém das circunstâncias. Hoje eu declaro, nós não estamos refém. Estamos respeitando a quarentena sim, mas nós não estamos refém. Eu sinto que hoje o Espírito Santo está vindo nesse culto para chacoalhar a gente, para mexer com a gente, para tirar a gente da defensiva. Tira a gente da defensiva. Hoje acaba esse ciclo de defensiva. A gente pode até respeitar a quarentena como estamos respeitando, mas vai haver uma mobilização do Espírito Santo no mundo espiritual. A nossa igreja vai ser linkada com o céu. A nossa igreja está sendo linkada com o céu. A nossa igreja ela está sendo assim, capturando o coração do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, o Espírito Santo quer trazer palavra do céu para a gente. Há uma revelação, como a Regina falou hoje, de Pedro. Tem uma revelação que Deus quer trazer para a GPN. Tem uma palavra que Deus quer trazer para a GPN. Eu vou dizer, essa palavra, essa revelação, ela é libertadora. Eu quero profetizar em nome de Jesus. O inimigo não vai semear joio no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então, falsos profetas estão conectados com o anticristo, o espírito do anticristo. Porque eu já falei, anticristo, tudo que é contra Cristo, ele se esbalda, né? Ele gosta, tudo que é contra Cristo, o espírito do anticristo, a Bíblia fala que ele já está solto. Então, Pedro fala sobre falsos mestres. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso é sério, irmão. Muitos seguirão. Por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Sabe, o inimigo quer manchar a nossa vida, mano. O inimigo quer macular a nossa fé. Sabe, porque ele sabe que nossa missão aqui nessa terra, mostrando esse tempo de caos, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele não vai macular você, ele não vai macular a gente. Eu quero, pelo contrário, profetizar que você receba nesses dias, a partir dessa noite, uma carga poderosa do Espírito Santo, para você ser testemunha, mas recebereis poder,
recebereis poder. O que o mundo precisa hoje são de testemunhas. O que o mundo precisa hoje são de testemunhas. O mundo não precisa de uma igreja alegoria, como a Bia estava ministrando aqui hoje. Alegoria não, Senhor, ela cantando. Ela estava ali cantando. O mundo não precisa mais de alegoria. Alegoria já tem. O que o mundo precisa hoje é de testemunhas. Porque, sabe, a Bíblia fala em Romanos, o apóstolo Paulo fala que o mundo está clamando pela manifestação dos filhos. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos. E nós profetizamos em nome de Jesus que venha uma unção de autoridade do Espírito Santo. E que a gente possa se levantar. O que eu estou sentindo hoje é que Deus está tirando a igreja da defensiva. Eu entendo hoje quando o Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus, ele fala, sabe, eu dar-te, Pedro, eu dou para você a chave do reino de Deus. Ele dá chaves, ele equipa Pedro, ele faz tudo o que tem que fazer, ele dá autoridade a Pedro. No final ele fala assim, sabe, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E porta fala, sabe o que? Eu vou traduzir esse texto para você. Quando fala as portas do inferno não prevalecerão, porta é proteção. Então a sensação que eu tenho nesse texto é que a igreja está indo em cima das portas do inferno e está arrombando, está arrancando tudo que pertence a ela. Então cuidado, os falsos mestres. Alô, galera do ensino, fica ligado. Pastores, fica ligado. É tempo da gente ficar ligado, que a gente não permita, até aqui eu posso dizer, nós temos sido muito abençoados. Temos tentado ter o máximo de integridade nos nossos ensinos. Mas eu quero profetizar, sabe? Não fale nada que não esteja de acordo com a visão do Espírito Santo para a igreja. Permaneça nesse caminho que nós estamos, que está bom demais. Uma coisa que eu me alegro, que nós temos pessoas que conhecem a palavra. Então, sem modismo. Vamos sem modismos. Vamos continuar avançando, sabe? Sem arrumar coisas novas, coisas mirabolantes. O evangelho é simples, brother. O evangelho de Jesus é simples, não precisa a gente inventar mais nada, sem invenções. Porque nessa de inventar, a gente pode ficar exposto à ação nefasta, perversa, cruel desses falsos mestres que eles estão aí prontinhos para disseminar, sabe, essas coisas no nosso meio. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, muitos seguirão suas práticas. E o versículo 3 ele fala assim, movidos por avareza, farão comércio de vós. Sabe, irmão, que nós continuamos pessoas íntegras. Pessoas assim que a gente não negocia a nossa integridade. Não negocie tua integridade. Não negocie o seu caráter. Não negocie, sabe, a sua generosidade. Não negocie. Agora, vamos partir para o outro. Falsos pastores. Isso tudo está na Bíblia, não vai dar. Jeremias 23:1, Ezequiel 34:1-7, não dá, porque senão a gente tem que terminar. Mas falsos pastores. Um texto me chamou a atenção nos falsos pastores. Eu fui no Antigo Testamento, mas eu peguei João capítulo 10. E ele fala umas coisas muito tremendas. Ele fala assim, olha, o pastor que é pastor entra pela porta. Eu falei, uau, tremendo. O falso pastor pula a cerca. Ele fala, o falso pastor, quando ele vê o perigo, ele foge, ele se esconde, ele não bota a cara dele na reta, ele fica à margem. Quando ele vê o urso ou o leão querendo pegar as ovelhas, então ele se esconde, ele não se preocupa. Esse é o falso, sabe? O verdadeiro não encara como Davi, o nosso modelo de pastor Davi. Davi foi lá, encarou o leão, encarou o urso. Só pelo poder de Deus ele destroçou esses dois animais. Mas uma coisa Jesus fala que é interessante. Quando o pastor mercenário vê o perigo, ele foge. That's crazy. Que Deus traga uma unção sobre o nosso ministério pastoral. Longe de nós essa coisa do mercenário. Que a gente possa apacentar o rebanho de Deus, não como dominadores. Como diz 1 Pedro 5, como pessoas que amam, que estão dispostas assim a dar a vida se precisar, para que as pessoas possam encontrar o caminho da salvação. Então, falsos pastores, falando da era dos pseudos. Aí, falsos obreiros. Eu falei, mas até obreiro, nem obreiro escapou. Falsos obreiros, aí João 3, Filipenses 3, 1 e 2. Não dá para ler tudo não, isso é muito tremendo. Depois você lê Filipenses 3, 1 a 2. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Paulo fala, olha a palavra que Jesus fala e que Paulo fala. Acautelai-vos, ou seja,
Tenham cautela dos falsos obreiros, tenham cautela dos falsos apóstolos, tenham cautela dos falsos profetas, tenham cautela dos falsos mestres. Então ele está falando, acautelai-vos, tenham cautela, tenham cautela. Aí o que ele falou assim, e os pseudo-irmãos e crentes? Mano, eu falei, até isso a Bíblia fala. A Bíblia fala falsos irmãos, 3 João 9, 10, Galatas 2, só para você resumir isso aqui, o que acontece? Lá em 3 João 9, 10, tinha um homem chamado Diótrefes. Diótrefes era um irmão em Cristo, tomava ceia com a gente e tudo. Com a gente não, com aquela galera lá. Diótrefes era um irmão em Cristo, 3 João, tomava ceia, pregava. Era como que quase um presbítero da igreja, mas ele era um cara que tinha maldade no coração dele. Ele não tinha hospitalidade. Quando os apóstolos chegavam para ministrar a igreja, ele fazia, sabe, picuinhas na igreja, não recebe os apóstolos, não recebe Paulo, não recebe João, não recebe ninguém. Então, 3 João, o objetivo de 3 João é só combater esse espírito de falsos irmãos que ficam engendrando contendas, que ficam ali macomunadamente fazendo coisas, sabe, idiotas. Eu quero profetizar em nome de Jesus, esse espírito de Diótrefes vai cair no nosso meio em nome de Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja hospitaleira. Que a nossa igreja seja uma igreja generosa. Nós não podemos acolher esse espírito de Diótrefes. É o que o cara estava, falsos irmãos, falsos crentes, estava lá, tudo legal, mas ele causava um inferno na igreja lá que ele estava lá. Por quê? Porque ele incentivava as pessoas a não receberem os apóstolos, não receberem os missionários, não receberem ninguém. Então, em nome de Jesus, o espírito de Diótrefes não vai prevalecer. E outros pseudos, né? Então, o que os pseudos fazem? Distorcem e relativizam as escrituras. Distorcem e relativizam. Aí a gente tem que falar, depois de outro culto, falar muito sério sobre relativização. Porque um dos maiores males da igreja, que a gente chama de a democracia democrática, a igreja é livre, o povo é livre, todo mundo é livre, uma democratização espiritual. Vou te falar uma coisa legal, a gente tem que estar atento. A relativização é perigosa. Relativizar, sabe o que é relativizar? É você não acreditar no absoluto. Isso é relativizar, é você não acreditar no absoluto. Se você relativiza, você então está dizendo assim, não, Deus então não é absoluto. Então isso começa a comprometer. Relativiza as escrituras. Não, peraí, as escrituras não é bem assim não. Então a gente fala a Bíblia de Deus, a Bíblia não é, essa discussão toda aí, né? Esses pseudos falam mais do dinheiro e menos de Cristo. Um evangelho antropocêntrico. O que é o evangelho antropocêntrico? O homem é o centro do evangelho. Esses são os pseudos. O profeta que é falso, ele é o centro, ele quer chamar a atenção. Os apóstolos querem chamar a atenção para ele. Irmão, Deus está fazendo desmoronar isso tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. Amém. Vai cair toda essa estrutura do inferno no nome de Jesus, porque Deus tem pressa em salvar esse mundo e arrebatar a igreja, né? Fala de Jesus, mas não conhece. Esses pseudos falam até de Jesus, só que não conhecem Jesus. Eles falam, mas não conhecem. Comercializam a palavra. Sabe? Se dispensa com você é uma pessoa madura, sabe o que eu estou falando. Manipulam. São autoritários. Eles promovem a miscigenação e as doutrinas espúrias. O Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito do Anticristo. Eles têm sede de poder, eles vivem e falam só do poder. Bom, que horas tem? Vamos um pouquinho. Tem mais 10 minutinhos? Tem. Tá ok. Então, tópico 2, o Evangelho genuíno e simples, puro e simples. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? O Evangelho é simples. Jesus é simples e o Evangelho é simples. Nós complicamos o Evangelho. Eu me converti num tempo que eu cansei de ouvir as pessoas falarem, amo a Assembleia de Deus, sou apaixonado pela Assembleia de Deus, porque eles sempre, qualquer assembleia que eu ia, eles falavam assim, Jesus salva, cura, liberta e batiza. Jesus salva, Jesus sua, Jesus quer te libertar. Eles eram muito simples, o Evangelho é simples, a gente complica. A mensagem do Evangelho é simples. Qual é a mensagem do Evangelho? É a mensagem da cruz, porque a palavra diz certamente... 1 Coríntios 1, 17, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Isso é evangelho, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O centro do evangelho é Cristo, não tem outro, né? Cristo é o verbo encarnado.
né? Então a gente complica muito a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples, é Deus amou o mundo, é isso aí, João 3,16, de onde converge toda a Bíblia para esse versículo, Deus amou o mundo. A mensagem é simples, Jesus salva, cura, liberta e batiza, e também ativa destinos. Simplicidade sim, regada com o poder do Espírito Santo, né? Outra coisa no Evangelho simples, só há um mediador. O único mediador no Evangelho genuíno é Jesus. Só que a gente fabrica outros mediadores. Sabe, Jesus tem que ser o único. A Bíblia fala, só tem um mediador, há um só entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Nós fabricamos outros mediadores e também tem os falsos mediadores. Então a gente já sabe que Jesus morreu, mas aqui quem manda sou eu, a gente faz o que a gente quer, a gente conquista o que a gente quer, a gente acaba de se autogovernar, isso não dá certo. Né? Outra coisa do Evangelho simples, Cristo é a cabeça do corpo. Tudo está com texto, eu não vou ler não. E a gente entra numa anomalia, porque quando foi que você viu o corpo governar a cabeça ou governar o cérebro? Mas às vezes acontece. O corpo não pode governar o cérebro governa o corpo. A cabeça, ele é a cabeça. No Evangelho genuíno, Cristo é a cabeça. Ele tem que ser a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça. Vamos finalmente. E o terceiro, o Evangelho como poder de Deus. Paulo disse em João 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Jesus foi um homem possuído pelo Espírito Santo. O Evangelho é João 1,14, né? João 1:3 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e glória. O Verbo habitou, o Verbo andava. Jesus, então, ele foi assim, Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala assim, que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus, o que ele fez? É o que a igreja tem que fazer hoje, através do Espírito Santo. A gente tem que espalhar a presença da glória para essa terra. Amém. Por onde Jesus foi, ele espalhou. Colossenses 2,9 fala, nele habitou corporalmente toda a plenitude. Eu quero dizer para você, nós temos o dever de espalhar a presença da glória nessa terra. Nós queremos ser a presença da glória ambulante nessa terra. Aí, outra coisa também, ele tinha toda a autoridade. Mateus 28, 19 e 20, ele fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu botei aqui, ele teve autoridade sobre a morte, autoridade sobre as doenças, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre a lei da física, quando ele andou sobre as águas, autoridade sobre os animais marinhos, sobre os peixes do mar, autoridade sobre os demônios e tanta coisa para falar aqui, tem mais não sei quantos milagres que Jesus fez. Eu peguei só alguns para te dizer. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou Lázaro. Ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. Ele curou até a sogra de Pedro. Aí, sogra. Ele curou a sogra de Pedro de uma febre, das coisas mínimas. Aí, sogra. Ele curou um aleijado e um paralítico, vários. Ele curou cegos. Ele curou endemoniado, cego e mudo. Ele acalmou a tempestade, o poder dele sobre a natureza. Ele acalmou a tempestade. Ele falou, mar aquieta-te, vento sossega, e tudo se aquietou. Esse é o evangelho de poder. Ele colocou uma moeda na boca do peixe, na hora de pagar os impostos. Ele falou, vai lá, pega um anzol, vai no mar lá, e o primeiro peixe que você fisgar, Pedro foi lá e fisgou. Eu poderia falar de tantos outros. A mulher do fluxo de sangue, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Agora, tudo isso faz parte de um evangelho genuíno. Não de um evangelho deformado, não de um evangelho comprometido. Vamos viver isso que Jesus está falando para a gente aqui hoje? Então, não negocie a integralidade do evangelho. Não negocie isso. Ok? Uau. Enfim, cuidado com os pseudos. Tinha mais coisa para falar, eu sinto que eu tenho que parar agora. Mas eu quero só dizer para você uma coisa. Tudo isso eu vou resumir numa palavra. Não negocie o evangelho de Jesus.
obedeça o que o Evangelho te ensina. Fique atento com os pseudos. Eu sinto assim que nesse tempo é um tempo da gente, lá na Galácia, os mestres judaizantes tentaram perverter o Evangelho, tentando judaizar a igreja. Eu não sei qual a estratégia que o diabo está usando, mas eu sinto pesquisando que tem alguma coisa que ele está usando para tentar tirar a igreja do equilíbrio, tirar a igreja do foco, tirar a igreja do propósito. Mas ele está sendo desmascarado agora. Amém. Ele não vai prevalecer. Porque ele ele vem vindo sutilmente, sorrateiramente, mas hoje eu sinto que a gente tem que orar para que tudo que está oculto venha a ser revelado. Amém. Tudo que ele está engendrando no secreto. Hoje eu trouxe uma palavra para dizer para mim e para você. Se tem algum plano, alguma maquinação infernal contra a GPN, contra as famílias da nossa igreja, hoje nós vamos orar, vai cair por terra uma a uma. Não vão prevalecer. E eu quero te incentivar. Valorize seus pastores, valorize seus apóstolos, valorize seus mestres, valorize seus obreiros, valorize seus irmãos. Valorize. Porque eu quero te garantir uma coisa eu te garanto. Nós não estamos dispostos a negociar nem 1 milímetro com o anticristo, com o espírito do anticristo. Enquanto nós estivermos com os pastores desse ministério, que o Espírito Santo prevaleça, que o governo seja dele. Galera jovem, fiquem ligados, vocês são pessoas maduras, ouçam o que os pastores de vocês estão falando. Ministério de ensino, ouçam o que os pastores estão falando. Ministério de mulheres, ouçam o que seus pastores estão ensinando e estão falando. Reunião de homens orando, ouça o que Deus está falando com seus pastores, porque uma coisa eu quero te dizer, eu estou recebendo uma coisa agora, o inimigo, ele vai tentar entrar em qualquer brecha que nós dermos, em qualquer brecha, ele vai tentar entrar. Sabe qual é a brecha que ele pode entrar? Se não houver unidade no ensino da palavra, na pregação da palavra. Quero te ordenar e te pedir em nome de Jesus. Siga o que o céu está falando com a sua igreja hoje. Não distorça nada. Não trabalhe independente. Uma das armas do anticristo é fazer a gente, cada um, isolar a gente. Eu percebi uma coisa, você já viu quando, naquele Animal Planet. Já viu no Animal Planet? Quando aquela onça, aquele leão, então um monte de animais todos juntos, da mesma raça, uma manada, ele fica só paradinho. Ele maquina, e uma coisa que eu observo nesse Animal Planet é exatamente isso. Quando ele isola esse se torna presa fácil. Hoje, o espírito do anticristo quer instigar a gente a trabalhar isolados. Há um leão à espreita, mas não é o leão da tribo de Judá. É um semelhante a leão. Está na espreita. E hoje eu quero falar para todos os ministérios dessa igreja. Estamos na era dos pseudos. Precisamos concatenar a nossa fé, nossos raciocínios, nossa vida, tudo. Precisamos estar concatenados. Eu não quero jogar medo em você, mas dizer para você, ele quer isolar. Ele quer te isolar para detonar com a minha vida e com a sua. Mas uma coisa eu te garanto, que o Espírito Santo venha hoje com grande força e ele traga uma revelação para a gente. Eu quero dizer para você, como pastor dessa igreja, não trabalhe isoladamente. Porque quem trabalha isolado se torna presa fácil. Porque uns mestres judaizantes entraram na brecha.
Uma coisa até aparentemente bíblica. A lei de Moisés, afinal de contas a lei é boa, mas não é só a lei. Eram os rituais, era a circuncisão, era tanta coisa. O que eles queriam? Confrontar a autoridade e o ensino que Paulo falou sobre a graça de Jesus. Então não tenha vergonha de ligar para o seu pastor, para a sua pastora e falar, pedir conselhos. O que eu sinto hoje pelo Espírito Santo é que há uma armação maligna, uma maquinação do inferno para tentar isolar pessoas para partir para cima. E ele está sendo desmascarado agora em nome de Jesus. Não trabalhe isolado. Assim diz o Senhor, não trabalhe isoladamente. Conecte-se. Porque vai valer a pena. Uma coisa eu te garanto. O Espírito Santo tem um projeto, um plano, mais do que projeto. Ele tem uma visão para a GPN. E ele conta com você. E ele conta comigo. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. O inimigo não vai conseguir te isolar.